O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de segundo Marcos. Glória a vós. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queria dar um bom dia especial para as nossas crianças, as corajosas que vieram ler aqui, as corajosas que cantam lá em cima, também as nossas amigas e os nossos amigos que estão aqui sentadinhos. Eu queria ouvir o Padre Leandro, né? Eu entendo, eu também queria. Mas tá bom, nosso Senhor Jesus Cristo provê tudo. Irmãos, no dia de hoje nós celebramos o grande mistério de amor da nova Páscoa que se realizou. Nós vimos na primeira leitura um relato no Antigo Testamento de uma aliança feita, dos mandamentos recebidos e quase que de uma exultação, de um gozo. Ele prepara tudo, imola os animais e asperge o sangue daqueles animais sobre o povo em sinal da aliança. Acho que a aliança é meio doida, né? Tem que matar o bicho e jogar o sangue na gente. Na verdade, a aliança no Antigo Testamento demandava que houvesse um sacrifício. Esse sacrifício precisava acontecer, de modo que esse sacrifício fosse esse sinal. E sendo esse sinal, a aspersão do seu sangue sobre o povo seria então esse sinal de que a aliança toca a nossa vida, toca o nosso corpo, porque precisa ser sensível também. Por isso, quando fala de sensível, fala de sentidos. Os sentidos passam pela roupa do padre, passam pelo incenso, que às vezes tem, aquele cheiro que nem todo mundo gosta, passa pelos sinais que a gente pode ver. Por isso, o corpo e o sangue do Senhor são visíveis. Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes, porque fazem parte dessa grande aliança que se perpetua. Bom, nesse Antigo Testamento, os animais eram imolados em sinal dessa aliança e precisavam todas as vezes, todos os anos, serem renovados às mortes, para que fosse renovada, portanto, a aliança. A mesma aliança que foi feita com Moisés, depois foi feita com Abraão e depois foi feita com tantos outros, até que nosso Senhor, na sua providência inefável, gigante, admirável, resolve de uma vez por todas nos dar a nova e a eterna. E nos dando a nova e a eterna, faz com que o seu Filho unigênito venha até nós. O seu amor não pode mais ficar na especulação, na prefiguração. Agora ele entende, chegou o tempo. E quando se chega o tempo, ele envia o seu Filho. E o seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, anda entre nós, caminha no meio de nós, faz milagres, portentos. Chega a ser constrangedor
E diante de tudo isso, não bastando-se, ele deixa a si mesmo. E a carta aos Hebreus, que nós lemos nessa segunda leitura de hoje, fala de um sumo sacerdote. Está fazendo sempre alusão àquilo que era a tradição do Antigo Testamento, mas agora renovada em Jesus. O sumo sacerdote Jesus Cristo faz alusão aos sacerdotes do Antigo Testamento, da tribo de Levi. Eles eram instituídos para o serviço do templo, e o serviço do templo era, em última instância, talvez a festa mais importante, era entrar no Santo dos Santos. E entrando no Santo dos Santos, eles faziam esse sacrifício em nome do povo. E fazendo esse sacrifício em nome do povo, todos eles levavam os seus animais, conforme possibilidade e necessidade, e lá dentro o sacerdote fazia esse sacrifício, e depois aspergia sempre o sangue do povo. Agora, meus irmãos, minhas irmãs, não existe mais a aspersão externa do sangue. Agora o cordeiro é bem outro, imolado de uma vez por todas. Não temos mais preocupação de trazer sempre um novilho, ou uma rolinha, ou um pardal, ou um boi, para que seja imolado pelos nossos pecados. Agora, de uma vez por todas, a presença de nosso Senhor é esse cordeiro para sempre imolado. E o seu sangue e o seu corpo que nos deixa, não nos deixa só como uma representação no sentido de parece que não, vou deixar aqui porque vocês vão precisar de que, tem aqui uma coisinha para vocês. Não, ele deixa como o próprio corpo. Na palavra de Deus, nós acreditamos em muitas coisas, E católico é uma raça, vou dizer, A gente acredita em milagre, a gente acredita em multiplicação de pão, a gente acredita em um monte de trem. Na hora de acreditar na Eucaristia, a gente fala que é um pãozinho, não aguento não. A Eucaristia é esse grande momento de nos reunirmos em torno do Cordeiro. A gente acredita em um monte de milagre, mas quando fala da Eucaristia, a gente fica meio sem jeito, como se Deus fosse capaz de tudo, menos de se deixar, como se Ele fosse capaz de qualquer coisa. Mas não, Padre, no pão não. E é para constranger a gente, porque Ele podia se fazer de qualquer outro jeito, Ele podia perpetuar a sua presença de qualquer outra maneira. Mas pensem bem, Deus é eterno e todo-poderoso, que vê a história do alto, que não tem tempo, Ele não está no nosso tempo. Ele vem numa pedagogia carinhosa e divina, ensinando, prefigurando, preparando o povo do Antigo Testamento para o momento final, que para eles seria a encarnação, para nós será o juízo. E aí, quando se acontece tudo isso, percebam que Nosso Senhor dava sinais muito eloquentes de quem Ele era. Não dava para duvidar. Um bom judeu não conseguia duvidar. Um bom judeu que lia a palavra, que se debruçava sobre o estudo dos sinais do que seria o Messias, precisava se converter. Alguns ficavam em crise, como Nicodemos, alguns se convertiam, como os discípulos, e tantos outros, homens e mulheres que se deixaram tocar pelo mistério e viram naquele mistério a realização da promessa que foi feita na vida lá atrás. E aí toda essa pedagogia, Deus precisa pensar ela de modo inteiro, uma história. E essa história verdadeira, real, que passa pela nossa vida, não poderia acontecer de outra maneira. A Eucaristia é esse ponto alto, porque é o ponto alto da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite que ia ser entregue, Ele já tendo decidido no seu coração o que faria por nós, Ele deixa o seu corpo e o seu sangue. É um amor tão absurdo que não aguenta ficar longe. Sabe quando você tem um amor muito grande por alguém, que a pessoa mora lá em outro país, se você pudesse, você ia toda hora, você via toda hora, abraçava toda hora, beijava toda hora. Mas Deus é todo poderoso, então Ele pode beijar toda hora, ficar toda hora, não precisa pegar um avião. E Ele, na manifestação desse amor, se deixa a nós. É difícil pensar a igreja sem Eucaristia. É impossível. É impossível pensar a nossa vida sem
a fortaleza da Eucaristia, sem comermos o alimento da vida, que é dado a todos, que é dado àqueles, sobretudo, que desejam uma vida com Deus na eternidade. A Eucaristia nos une enquanto irmãos, nos une enquanto igreja, porque é o Cristo mesmo. O Cristo mesmo se deixa, e esse mistério que é grande, e por isso o Padre sempre, depois que consagra, diz: eis o mistério da fé, agora o mistério da fé, da salvação, do amor, mas sempre um mistério, porque ultrapassa o nosso entendimento completo. Como é que pode, Padre? Eu também quero saber, mas ainda porque eu que consagro. É um mistério imenso, mas que se deixa tocar por nós. É o mistério de um amor que não se aguenta para si, mas que quer permanecer, e nos dá os instrumentos para isso, nos dá o que nós precisamos para isso. A Eucaristia, como esse sinal da presença, e de verdade presença, nos aponta para a realidade futura, a realidade sobrenatural. Aqui nós vemos Nosso Senhor sob o véu do sacramento, nos preparando para o dia final, em que nós o veremos tal qual Ele é. E que beleza, se a gente está comungando com piedade, se a gente está adorando o Nosso Senhor na Eucaristia, o vendo através do véu do sacramento, que dirá no dia final, quando nós o virmos tal qual Ele é. Nós que nos reunimos nessa igreja hoje, precisamos ter em conta que para nos aproximarmos da Eucaristia, nós nunca seremos dignos o suficiente, mas existem meios que nós precisamos nos utilizar para que sejamos menos indignos. Precisamos receber Nosso Senhor com o coração mais límpido possível. Precisamos receber aquele que é, que era e que vem, com o coração repleto de amor, de alegria. Isso só se dá pelo sacramento da confissão. Não tem como dissociar, não tem como separar Eucaristia e confissão. Por isso a confissão é necessária para que nós nos aproximemos com mais dignidade desse sacramento de amor. E não é invenção da igreja, não é invenção do padre. Nós, quando temos um presente muito grande, nós nos preparamos para ele, nós recebemos com terna piedade. E Nosso Senhor, sendo todo grande, todo poderoso, movendo céus e terra, o universo sendo sustentado pela sua mão, se faz pão. O pão, um alimento pequeno, um alimento fácil, porque a padaria tem isso. Naquele tempo não era diferente, era com ázimo, sem fermento, mas era o pão que remetia o povo à passagem do deserto. Era o pão que remetia, era a carne que remetia aos sacrifícios antigos, de modo que em Jesus tudo isso se cumpre de modo perfeito. Nele não há mais lacunas a serem preenchidas, e tudo que Ele nos deixa com um divino amor, nos deixa com divina graça, para que, contemplando esse mistério, participemos desse mistério. Pelo nosso batismo nós somos enxertados no corpo de Jesus. Pelo nosso batismo nós somos colocados no centro desse mistério, porque o nosso Senhor quer nos fazer participar disso. Mas na Eucaristia nós somos alimentados, para que no último dia sejamos capazes de adorá-lo para sempre. Por isso, quando nós falamos de amor, não existe outra manifestação maior, porque a Eucaristia é a cruz, e a cruz é a Eucaristia, é a ação de graças. É um Deus que, precisando amar de todo modo, nos ama de modo constrangedor e absurdo. Vocês, crianças, quando querem estar perto de alguém, fazem às vezes uma chamada de vídeo, não é verdade? Tem uma pessoa que mora longe, poxa, queria falar tanto com a vovó, tanto com o vovô. Aí pega lá o aplicativo, né? Rapidinho, né? Com Jesus a gente não precisa disso. A gente não precisa de chamada de vídeo. A gente não precisa de fazer um rios. A gente não precisa fazer uma chamada de FaceTime, não precisa. A gente vem à igreja. A gente vem à igreja e fala com Ele olho no olho. Fala com Ele cara na cara.
E depois que vocês fizerem a primeira Eucaristia, que eu espero que seja logo, para vocês fazerem logo a primeira Eucaristia, não vai mais precisar nem tudo isso. Depois que comungar, ele vai estar aqui dentro. E aí, sacrários vivos, pode andar na rua assim, caraca, são sacrários vivos. Está dentro, não está fora. A Eucaristia inaugura um novo tempo da graça de Deus, porque Deus, que antes se sentava à mesa para comer, agora Ele é o alimento. Agora Ele é quem se faz o alimento para que nós tenhamos vida. E a vida espiritual, meus irmãos, precisa passar pela Eucaristia, pela adoração, pela comunhão, de modo que só se alimenta a vida espiritual com coisa espiritual. E o que há de mais espiritual e verdadeiro do que a Eucaristia? Nós, enquanto Igreja Católica, depositária dos mistérios e dos sacramentos de Nosso Senhor, precisamos aumentar o nosso ardor pela Eucaristia. Precisamos entender que nós temos um tesouro, e esse tesouro precisa ser bem cuidado. Ele escolheu que fosse assim. Ele escolheu que fosse desta maneira. E nós, como sua esposa, como igreja, como seu corpo, não podemos viver de outra maneira senão prostrados diante desse mistério, sagrado corpo e preciosíssimo sangue, pelo qual, nascido da Virgem Maria, Deus escolheu redimir a humanidade. E redimir quer dizer comprar de novo. Comprou de volta para Ele, porque nós estávamos vendidos ao pecado, estávamos fadados ao fogo eterno, ao inferno, que existe. Nós estávamos escravizados, e o corpo e o sangue de Nosso Senhor nos traz a possibilidade da liberdade, porque foi para essa liberdade que Cristo nos libertou, não para outra, para a liberdade dos filhos, que, reconhecendo o amor com que somos amados, somos capazes de escolher o bem, fugir do pecado. E fugir do pecado quer dizer necessariamente agradar a Deus. Por isso, irmãos, no dia de hoje, estando diante desse mistério, vamos pedir ao Senhor que nos dê a coragem de cada vez mais nos ofertarmos, porque se Ele se ofertou inteiro e nos convida a amar como Ele amou, Ele nos convida à oferta de vida. A Eucaristia move o nosso coração para um testemunho eloquente, fiel, um testemunho de verdade, que não dá para ficar de missa de vez em quando, que não dá para ficar de missa do domingo às vezes quando dá, quando posso. Ah não, acho que esse domingo eu posso. Hoje é quinta, hein? Domingo está chegando, então vem para a missa domingo. Nós somos convidados por Nosso Senhor a viver uma vida de coisas muito altas, e eu costumo dizer isso sempre. A gente não pode viver de naturalidade apenas. A nossa vida precisa ser sobrenatural, porque essa vida seria uma desgraça se ela não tivesse um sentido sobrenatural. E o sentido sobrenatural é Jesus. Se te falta entender por que você acorda e dorme todo dia, é Jesus Cristo o sentido. Se lhe falta entender o sentido do seu matrimônio, é Jesus Cristo o sentido. Ué, pai, mas não é a minha esposa, meu esposo? Não, não é. É nosso Senhor Jesus Cristo. E tendo nele o sentido, terá sentido o seu matrimônio, terá sentido amar o seu esposo, a sua esposa. Nosso Senhor é o sentido do que nós fazemos, e pela Eucaristia somos alimentados nesse mistério. Que a nossa vida seja sempre esse sinal vivo de que existe um Deus vivo, verdadeiro, ressuscitado, que move o nosso coração para as coisas do alto e nos alimenta com o seu próprio corpo e o seu próprio sangue, porque Ele não seria capaz de nos amar menos do que isso. Ele não poderia fazer de outro jeito? Poderia, mas preste bem atenção no que eu vou dizer agora, por favor, e aí eu termino. O amor nos leva onde a obrigação nunca nos levaria. O amor nos coloca num lugar em que a obrigação não seria capaz de nos colocar. Por isso Ele não se reserva para si, por isso Ele não guarda nada que Ele tem para si, mas se derrama e se coloca em serviço, porque amar no Evangelho é servir.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre